waking up knowing there's a reason. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Infantil e eu estou muito feliz porque nós vamos começar uma nova série. E essa série ela tem como tema Reis e Profetas da Bíblia. Então hoje nós vamos ver a história de um profeta muito especial, gente. Vocês vão gostar muito, prestem bastante atenção, ok? Bom pessoal, nessa série sobre os profetas da Palavra de Deus, nós vamos conhecer um pouco sobre a vida deles, quando que eles nasceram, o que eles falaram. E você sabia que muitos desses profetas, eles já receberam um chamado de Deus na barriga da mãe deles? Ou seja, antes deles nascerem, eles já eram considerados profetas naquela época. O primeiro profeta que nós vamos conhecer é Samuel. Samuel, ele já tinha sido considerado profeta desde o ventre da mãe dele, ou seja, dentro da barriga da mãe dele, ele já era escolhido de Deus, já estava sendo separado por Deus para servi-lo na sua casa, como um verdadeiro profeta. E você sabia que Samuel foi o profeta que ungiu o rei Davi e o rei Saul também? A história do profeta Samuel começa ali no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Conta a história de um homem chamado Eucana. Eucana, ele era o pai de Samuel. Eucana, ele tinha duas esposas. Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. E todas as vezes que eles subiam para a casa de Deus para fazer as orações, a Ana subia muito triste, chorando. Por quê? Porque a Penina tinha vários filhos e ela não tinha nenhum filho. E era o sonho dela ter filhos, né? Então ela sempre orava e falava assim: Deus, se for da tua vontade, eu quero ter um filho. E se eu tiver esse filho, ele vai servir na casa de Deus. Ele vai ser consagrado, ou seja, ele será entregue ao Senhor totalmente, desde os primeiros dias de vida dele. E assim foi por um bom tempo, Ana fazendo essa oração, pedindo para o Papai do Céu esta bênção, este milagre, pois ela não podia ter filhos, mas ela pedia muito para Deus realizar esse desejo, esse sonho que ela tinha. Logo após essa oração, Ana foi para sua casa e não passando muito tempo, o desejo de Ana foi atendido. Isso mesmo, ela não podia ter filhos, mas o Papai do Céu abençoou ela, realizou um milagre na vida dela. E sabe quem que nasceu? Samuel. Nasceu o neném de Ana, conforme ela tinha solicitado. Um menino cheio de saúde, cheio de alegria e o verdadeiro profeta de Israel. A Ana ficou muito feliz com essa bênção que ela recebeu do Papai do Céu, mas ela queria ainda amamentar a criança. Então ela ficou com o pequeno Samuel até que ele ficasse um pouquinho maior. Ana estava muito feliz, mas ela tinha um propósito de entregar o pequeno Samuel para o sacerdote Eli, para que ali ele ficasse na casa de Deus servindo ao Papai do Céu. E foi exatamente isso que ela fez. Logo que o menino Samuel desmamou, ela seguiu com ele para a casa de Deus e entregou para o sacerdote Eli. E o Eli ficou muito feliz em receber o pequeno Samuel ali na casa de Deus, porque sabia que ele poderia ajudar a fazer todas as tarefas de um sacerdote. E assim, Ana cumpriu com o voto que ela fez com o Papai do Céu. Assim que o menino desmamou, ela levou e entregou ao sacerdote Eli. E o menino ficou ali na casa de Deus, servindo ao Deus de Israel. Queria fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é ser um profeta? Ser profeta é ser uma pessoa que tem a vida e as palavras inspiradas por Deus. Ou seja, o profeta é aquele que ouve a voz de Deus e ela fala o que ela ouviu, ela fala para as demais pessoas. Isso não significa que Deus não pode falar diretamente com as pessoas, mas às vezes as pessoas estão com uma certa dificuldade de entender o que Deus está falando. Então Deus usa o profeta para ouvir e transmitir a mensagem que Deus tem para aquelas pessoas. E isso é um profeta. Imagine, por exemplo, o seu pai está ali no telefone e você está do lado dele. E o seu pai está conversando com a sua mãe. E aí a sua mãe, lá do outro lado do telefone, fala assim: amor, fala que eu amo o nosso filho, ok? Aí o papai que está aqui no telefone está perto de você e fala assim: filho, a mamãe está dizendo que te ama. Então, nesse caso, o papai foi o profeta. O papai foi o canal por onde a mensagem veio e foi transmitida até você. Mas então, o que um profeta faz? O profeta, ele transmite a mensagem que Deus deu para ele, transmite para as demais pessoas. E o profeta, ele não deve falar apenas aos sentimentos e às emoções dele, mas sim aquilo que Deus quer falar com as pessoas. Imagine uma grande caixa d'água.
Para chegar a água até a sua casa, ela precisa vir através dos canos. Quando você abre a torneira lá da sua casa, não sai a água facilmente, você não está preocupado da onde que está vindo aquela água, certo? Mas aquela água, ela veio de uma grande caixa d'água, veio através dos canos, entrou na torneira da sua casa e saiu, e você pôde ali encher seu copo de água e tomar uma água gostosa, fresquinha ali em dias de calor, né? Então, da mesma forma, Deus usa o profeta como se fosse esse cano de água passando por debaixo da sua casa. Da mesma forma, Deus usa o profeta, e Deus usa para trazer a mensagem dele, aquilo que está no coração de Deus, para ser transmitido para as demais pessoas. Não apenas as palavras do profeta, mas sim as palavras de Deus sendo transmitidas para as demais pessoas. O nosso profeta Samuel, ele também foi um profeta muito especial ali para Israel. Ele foi esse cano, ou seja, esse canal por onde Deus usou tremendamente. Foi ele que ungiu o rei Davi, o nosso rei, o maravilhoso rei Davi. E você sabia que o profeta Samuel, ele foi consagrado a Deus antes mesmo do nascimento dele? Isso mesmo que nós vimos na história. Lembra que Ana fez uma oração e disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele será consagrado, ou seja, ele será totalmente entregue para servir na casa de Deus. E foi isso que Ana fez. Então o pequeno Samuel, antes mesmo de nascer, já era consagrado a Deus. E assim, pessoal, nós também temos que consagrar a nossa vida. O que é consagrar a nossa vida? Consagrar a nossa vida é entregar totalmente os nossos pensamentos, o nosso agir, o nosso falar, o nosso andar, o nosso dia a dia, ser entregue totalmente nas mãos de Deus. Isso é ser consagrado a Ele. Os profetas, eles eram consagrados a Deus, e eu e você também podemos nos consagrar a Ele. Você sabia disso? Vamos recapitular a aula de hoje? Eu vou fazer algumas perguntas, vamos ver se vocês vão conseguir responder, ok? O que Ana pediu para o Papai do Céu? Um filho, um neném. E o Papai do Céu acatou o pedido dela? Sim ou não? Sim. Qual que era o nome do filho de Ana? Samuel. E quem que foi esse menino Samuel? Um profeta. Muito bem. E o que um profeta faz? Ele ouve a voz de Deus e transmite a mesma mensagem de Deus para as pessoas. E por que Ana levou o pequeno Samuel lá para a casa de Deus? Porque ela fez um voto. Ou seja, ela fez um acordo com o Papai do Céu. Como que a gente chama quando a gente entrega a nossa vida para Deus? Consagração. E o que significa consagração? Entregar a nossa vida para Deus. E para terminar a aula de hoje, eu gostaria de trazer um versículo muito especial que está ali em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 19 a 20, que diz assim: vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Isso é você se consagrar a Deus. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, e semana que vem nós vamos continuar um pouco mais sobre a vida desse profeta tão especial, o profeta Samuel. E fique de olho que ainda a gente vai trazer alguns reis da palavra de Deus também, os principais, e nós vamos ter uma série muito especial. Estou muito ansioso, pessoal, para essa nova série. Fique comigo, fique até o final para a gente poder aprender um pouco mais sobre os profetas e sobre os reis, esses personagens tão especiais da palavra de Deus, ok? Fique com Deus, boa semana para você, para sua família. Não esqueça de orar, buscar a palavra de Deus, que Deus vai falar com você, hein? Ok? Tchau!